Então, boa noite a todos. Obrigado aí por aqueles que já chegaram pontualmente. Quero agradecer. Eu, eu, então, eu fiz uma proposta semana passada de pegar esse vídeo aí do Luiz e a gente estudá-lo. E estudar a vida de Cristo, enfim, cristianismo, numa live. Na verdade, nós não estamos aqui querendo... A gente quer errar o mínimo possível, né, com relação à palavra de Deus, mas muito bom ter o Adilson, que é um pastor e pode nos corrigir sempre que a gente se desviar do entendimento. E sobre os 10 minutos, mais ou menos, da semana passada, o Adilson estava com dificuldade de poder entrar, tinha problema de internet, e ele até me mandou um texto que eu estou pondo aí no chat para vocês, e eu vou ler, e o Adilson dá uma encorpada aí. E eu vou ler até para ver se o meu entendimento está adequado. Então, nós É, ouvimos... é uma, é uma observações pessoais. Sim. Mas eu acho, Adilson, que as suas observações especiais, eu conheço bem você, elas são maravilhosas, porque para nós é como se a gente fosse um bando de criança na infância, entendeu? Então, tudo que você traz é melhor para quem não tem nada, vai ter muito mais com você. Inclusive, Adilson, você está aí com a instalação aí para fazer uma live, nós dois, num formato um pouco diferente dessas, e acho que a semana que vem ou a outra a gente consegue fazer, a gente precisa dar uma treinada nisso. Mas vamos ao tema aí, né? Eu acho que esse tema que eu acho que é o grande negócio, né? Transformados na imagem de Cristo, porque todos nós fomos constituídos para ser imagem e semelhança de Cristo. Então, transformados à imagem de Cristo é o que todos nós temos que buscar como cristãos. E aí o Adilson, ao ver, ele estava em trânsito e ouviu aí a pregação do Luiz, ele mandou algumas sentenças que então agora nós vamos trabalhar junto com todos vocês que estão aí. Então, a primeira ele escreve assim: a conversão é imediata, a santificação é progressiva. Bom, eu particularmente tenho essa frase como certa e líquida, né? E eu gostaria de saber do pessoal aí, Ruth, Carlos, Solange, enfim, outros, Cleiton, Eduarda, o que eu estou vendo aqui rapidamente, o que vocês entendem dessa frase? A conversão é imediata, a santificação é progressiva. O que vocês acham? Quem gostaria de comentar um pouquinho? Mauro, o que eu tenho a dizer, eu não concordo. Eu acho que a conversão ela não é imediata também. Ela é gradativa. Ela vai se crescendo conforme a santificação também. Nada nessa vida é imediato. Eu acredito Então, nisso. o Adilson depois vai me ajudar, porque ele tem muito mais bagagem, mas eu até quero falar de antes, para que ele me corrija também. Carlos, você está equivocado, tá? Eu tenho estudado muito, o Adilson muito mais do que eu, depois ele vai comentar. A conversão, na verdade, é uma graça que você recebe de Deus se você aceitar a morte de Cristo como verdadeira e que ocorreu para a tua e minha e nossa salvação. Então, quando eu acredito que Cristo viveu, morreu por mim, e eu não tenho dúvida alguma disso, não vou aceitar nem discutir o assunto. E mais do que isso, ele, ao morrer, ele ressuscita, e tendo uma vida, um corpo glorioso, acreditar nisso é uma conversão, e aí é espiritual. Então, sabe o que acontece, Carlos? Eu também não sabia que eu tinha nascido de novo.
Porque quando você tem essa conversão, que é o novo nascimento, você pode ser tão nenê, como eu falo, e como Paulo falava, que você não sabe que você nasceu. Eu tinha 19 anos, não tinha discernimento, mas eu me comportava adequadamente, com muitos erros. E essa história do progressivo é depois que você nasce. Aí é uma purificação de cada um de nós, dia após dia. Depois, vou deixar agora Deus falar, que sabe melhor do que eu. Fala aí, Deus, o que você acha? Não, mas basicamente o que você está falando. Existe, por isso existe duas correntes ah, teológicas, sobre esse assunto, né? Tudo isso que você falou que leva imediatamente a você, no momento que você aceita Cristo, a ser transformado. Você nasce de novo. E aí vem a parte da santificação que vai ser feita, né, direcionado, né, até pelo próprio Espírito Santo, que já está em você, na sua mente, nas suas atitudes, em tudo aquilo que você fazia antes e já não faz mais, e luta contra. E, quer dizer, o velho homem fica para trás, né? É uma nova criatura que nasceu em Cristo e vai se desenvolver dia a dia, né? Crescendo exatamente para se transformar à imagem e semelhança de Cristo. Essa é a santificação, é o que nos leva a sermos, né? A crescermos até a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o varão perfeito. Eu tenho esse entendimento, né? Do novo nascimento e da conversão. Certo. Então, ela é essa manifestação. O que é interessante a gente esgrimir aqui, Adilson, e vai ter muitas oportunidades, que eu acho que esse é o papel principal nosso, né, pela idade, pela conversão, pela certeza que foi convertido, é ver que, por exemplo, eu acho que o Carlos, quando ele acha que a conversão não é uma coisa rápida, é porque ele talvez nem tenha percebido, né, que ele já nasceu de novo, mas ele não percebeu isso. Você acha que isso é uma coisa possível? Como você dá seu testemunho, não é impossível, né? O meu testemunho é bem... O novo nascimento ele é acompanhado de uma série de situações, né, no seu interior que te leva para um caminho totalmente diferente do que você seguia antes. É por isso que se chama conversão, né? É mudança de rumo mesmo. E uma outra linguagem... Muda o caminho. Uhum. E uma outra linguagem que eu uso até no curso, que é vivificação, né? O seu espírito é vivificado, né? Exato. É a conversão, né? E a presença do Espírito Santo, quando o teu espírito é vivificado, é exatamente isso. Ele vai te iluminar, por exemplo, a mente, né? Você vai ter noção daquilo que você está fazendo de certo, de errado. Você vai se sentir triste, né? Devido a um momento que você falha, que você tem um pecado ou algum pecado não confessado, né? Vai buscar a presença de Deus exatamente para se arrepender, né, da sua conduta e vai começar a manifestar também a aversão às coisas erradas que poderíamos ter feito ou estarmos fazendo, né? Ter uma aversão àquilo que se chama mesmo pecado, né? E continuar agora, a partir do momento dessa conversão, dessa mudança de rumo, caminhar gradativamente, dia a dia, né? Não é um passe de mágica, por isso que é a santificação, em direção a Deus, né? Aquilo que Deus tem reservado. E um outro aspecto também desse novo nascimento e da conversão é o teu estado de espírito, que muda.
né? Você começa a manifestar uma alegria genuína que provém, né, do próprio Espírito Santo que está em você e muda até a tua maneira de enxergar a vida, de enfrentar as situações, de enfrentar os problemas. E com tudo isso, nós experimentamos também ter um amor genuíno, né? Não só a Deus, como também ao próximo, né? A enxergar de uma maneira diferente. Então, eu vejo tudo isso. Você, a partir do momento da tua conversão, esse processo todo começa a acontecer, que é o processo que eu vejo como santificação, né? Perfeito, perfeito. Agora, tem como eu digo, né? Existem outras correntes teológicas, né? Mas nós que falam acreditamos de uma nessa. maneira diferente. Mas você acredita nessa? Eu também acredito, e eu acho que ninguém tem aqui faz parte da outra, e se fizer, pode comentar, né? Eu diria que o nascer de novo, eu lembro de você já uns 2 anos atrás, eu percebi que aquele alerta era como se fosse para mim, né? Como se o Espírito Santo, através de você, dizia para mim: não adianta sem o novo nascimento. Você falou várias vezes, eu lembro uns 2 ou 3 meses, né, quando a gente se encontrava fisicamente lá em São Paulo, e eu gravei aquilo lá, parece o Espírito Santo falando por você, para mim, quer dizer, tem que ter um novo nascimento. E eu falava, quando eu não ficava muito preocupado com isso, que eu tivesse ou não um novo nascimento. Eu ficava preocupado e fico preocupado com a minha santificação, porque todo dia é dia de se santificar. Você falou aqui, depois a gente vai ler o texto, que você fala que é 24 horas. Não é uma vez, não é ir numa igreja que é uma construção, né? Mas é 24 horas e não depende de ninguém, é você com você e com você com o Espírito Santo. Mas eu até um certo momento, né? Acho que todos aqui sabem, mas é bom deixar aqui na live. Em algum momento eu falei assim, mas será que eu nasci de novo? Será que eu não estou vivendo uma ilusão espiritual, né? Eu me lembro de uma viagem, né? Saindo aqui da Baixada, indo para São Paulo, e no meio da viagem eu falei, quando que eu nasci? Eu falei, quando eu nasci? E é exemplo de você também, que você já comentou algumas vezes, no meio como eu nasci, daqui a pouco eu sou atacado, quer dizer, aparece a imagem assim, num passe de mágica, onde parece que Deus chega e põe na tua cabeça, é aqui, ó, e aí você tem uma emoção contingente, né? Ela não é uma emoção que você fala, você pergunta para Deus, Deus te responde, aparece a imagem, né? E aí você e como no meu caso coincidiu com a morte do meu pai, é uma coisa muito linda, porque na verdade eu tinha um apego com meu pai, eu tinha um relacionamento com ele, apesar de eu apanhava muito, e você sabe disso, eu apanhava muito, mas eu tinha um amor, né? Apanhar para mim fazia parte do negócio, entendeu? E quando eu perdi e enterrei, e fui lá para o nosso sítio lá em Brotas, eu parei na estrada, quer dizer, para mim o Espírito Santo falou, para aí, agora olha para o céu. E aí eu falei com Deus, quer dizer, então perdi meu pai terreno, e que eu olhei para o céu e falei, pai, e agora? Então, na verdade, por isso que eu gosto de falar, para ver se eu sensibilizo as pessoas, porque a gente não deve ficar tão preocupado com isso, mas a gente deve procurar perguntar para Deus quando você nasceu de novo, se você não lembra. Porque depois do novo nascimento, Deus, a gente fica um nenê, é o nenê espiritual. Paulo fala isso para os discípulos, né? Ele fala que o discípulo já nasceu de novo, ou ele fala que é nenê, porque ele está falando coisa de uma criança que não sabe o que está fazendo. Não é isso? É a história do Paulo. E precisa se desenvolver, né? Então, exatamente o que ele fala do leitinho espiritual, né? E cada vez mais alimentos mais sólidos, né? Da palavra de Deus, para que cresça, se fortaleça, né? E isso vai trazendo
a mudança, porque quanto mais da palavra a gente recebe, né, nós vamos nos fortalecendo e nos limpando, porque a palavra também, ela, como diria assim, ela tem o símbolo da água, né? Tanto que tem o texto, que eu agora não me lembro exatamente, que fala assim que a nossa mente é lavada como água pela palavra, né? E esse faz parte do processo de santificação. Agora, para que isso aconteça, você já tem que estar crescendo, né? Ter nascido de novo, estar em crescimento, e se fortalecendo. O que eu acho importante dessa nossa conversa, para os outros mais jovens escutarem, né? Primeiro, ele está dando esse testemunho, né? Você com a sua experiência, a gente com uma coisa mais de vivência, de palavrear a Bíblia, estudo direto sempre que eu posso, mas falar para as pessoas, eu diria que, olha, é lógico que você pergunta para Deus, como eu fiz, pergunta para Deus, quando quer que você nasceu de novo? Se não aparecer uma imagem, talvez você não tenha nascido. Então, você tem que voltar lá na cruz e eu diria a palavra curtir, no sentido de assimilar o que aconteceu com Cristo. Porque aquela história de carregar a cruz, não é ficar com dó dele, porque ele carregou a cruz, porque ele está carregando a sua, eu vou carregar a minha. Mas, e perceber que aquilo lá tem uma questão espiritual, né? Que ele deu a vida dele daquele jeito, querendo dizer que nós também vamos passar por uma cruz, né? No sentido das dificuldades como filho de Deus, e vamos ter a morte carnal. Eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem, porque se vocês estão em dúvida com relação à santificação, olhem realmente os seus valores do dia a dia. Né? Aquela história do primeiro amor tem que ser Cristo, não tem que ser nem os filhos, nem a mulher, nem o marido, enfim, nem os amigos, nem o trabalho. O primeiro amor é Cristo. E aí você passa a querer ficar 24 horas com Cristo. É o verdadeiro amor. Né? O que você acha dessas palavras, Adilson? Até para que os jovens aí, que talvez não tenham nascido de novo, que não estão entendendo bem essa conversa, que eles possam buscar essa conversão, né? O que você acha? Eu só queria dar um aval para os jovens aí, porque muitos deles têm grandes fundamentos da palavra e pode até acrescentar para a gente, né? Perfeito. Já receberam ensinamento, são convertidos, né? Nascidos de novo. Não é só a nossa idade que pesa, mas sim. A palavra no jovem também ela pesa. Mas isso que você está falando a figura, né, é exatamente nós crucificarmos a nossa carne, né, para que o homem espiritual ele se sobressaia. O nosso homem espiritual, aquele que nasceu de novo, aquele que verdadeiramente, né, é a nossa essência. Então, o fato de crucificarmos a nossa carne, quer dizer, dominarmos a nossa carne em relação a tudo que a gente fazia, a tudo aquilo que nós queremos fazer, né, é muito importante para que o homem espiritual prevaleça, né? Que esse é o que passa, que a carne não passa. Tanto que para nós, né, que não, por enquanto, né, não morrermos até o arrebatamento, seremos transformados. Né? Não vai ser mais essa carne e sangue, mas um corpo espiritual para poder ascender aos céus e estar com Cristo. Né? Então, a carne não vale nada. Os desejos da carne também têm que ser dominados para que o homem espiritual prevaleça sempre. Esse é o crucificar, né? A nossa carne, a nossa vida. Eu pela minha experiência aí,
quando eu falei dos jovens, é porque eu nem sabia que eu tinha nascido de novo, mas eu tinha comportamentos que, lógico, muitos errados. Eu ainda tenho. Quem não é pecador, quem não comete pecados hoje, quem acha que não comete é porque está cometendo pior, né? Eu entendo assim. E quando eu falei jovens, porque eu tinha 19 anos quando eu me converti, eu não tinha noção que haveria porque eu não tive nenhuma educação espiritual para poder chegar em casa e falar, pai, mãe, ou minha mãe que estava viva no caso, meu pai já tinha ido, né? Falar, mãe, eu nasci de novo, olha, tive essa emoção e tal. Não. Então, eu estou querendo falar, quando eu falei jovens, eu não querer ficar julgando que se nasceu de novo, mas começar a observar, até pelas lives aqui, a essa morte carnal, agora, a esses valores carnais. Então, eu, por exemplo, às vezes vou em algum ambiente, vou nos barzinhos aqui, almoçar, e eu vejo as pessoas, a gente sente que o comportamento é totalmente fútil, né? A gente sente que tem uma coisa assim que não tem nada a ver, né? E eu também vejo a minha dificuldade de conviver com as pessoas, porque você só quer falar de Cristo, você só quer falar da Bíblia, você quer contextualizar a tua vida nela, né? Então, todas as relações eu quero contextualizar a vida espiritual. E são poucas pessoas que estão a fim de falar sobre a vida espiritual, né? Eu costumo dizer nos nossos cursos que eu entendo que 5% está convertido, né? Mas, de novo, fala disso, pode falar. Não, você não chegou a ouvir de manhã hoje, né? O Não. Texto lá que foi. Não. Então, tem um pouco a ver com isso aí que você está falando. Não, mas não tem nada a ver, só foi um comentário. Não, mas pode até repetir, porque a live é outro universo que está entrando, né? Se quiser comentar alguma coisa, é bom. Não, exatamente essa dificuldade, ou então a rejeição que as pessoas têm. O que você sente, né, como cristão, e como você é recebido, né, quando dá testemunho. O mundo rejeita, né? O sistema do mundo rejeita a Cristo, rejeita o cristão. E isso é uma tendência cada vez maior, né? Até as filosofias do politicamente correto. É horrível. Né? É totalmente contra, né, o cristianismo. Então, é essa observação que eu ia fazer nessa palavra que você trouxe agora, dos barzinhos e tudo mais. Você não se encontra mais em lugar nenhum, é coisa muito difícil. E daí, Deus, que eu estava pensando esses últimos dias, que é daí que... Porque a igreja, lá nos primórdios, ela não era uma construção. Eram pessoas que se reuniam, não tinha nada ligado a uma construção. A gente entende que era um grupo que se reunia. Aí depois, como o grupo deve ter ficado grande, aí se pensou em ter, sei lá, que se fosse o templo, né? E aí, então, o recinto, né? E aí, então, todo mundo ia lá, tinha mais espaço para todo mundo, e aí começou, acho que, os esquemas que a gente vê meio hoje nas igrejas aí. Agora, eu sinto exatamente isso que você falou, que a gente fica sozinho. Então, para minha live, é o momento que eu falo, bom, agora eu tenho alguém para conversar sobre... E passar para os outros, né? E deixar gravado, né? Espírito Santo que vai atingir o coração de quem ainda não foi convertido, não vai ser eu e vocês, certamente. Não somos nós, né? A gente só prega, né? Exatamente. Foi o tema da manhã foi isso. Agora, perfeito. Oi. Não, eu queria ver se alguém tem comentar alguma coisa, porque certamente você falou a história do politicamente certo, que a gente abomina isso, porque a gente tem que ser verdadeiro, não politicamente certo, né? A gente tem que ser certo para Deus e não para a sociedade. Tem uma outra expressão que eu acho muito boa, é que eu não vim, quer dizer, Cristo não veio para agradar as pessoas, né?
Esse é o outro cacuete, né? Então, o cristão ele tem que ser uma pessoa que agrada a todo mundo. Ele não agrada, ele, na verdade, ele desagrada a grande maioria. O que você acha disso? É verdade. Ele incomoda. Ele incomoda. O cristão verdadeiro incomoda, né? Ele não pertence ao mundo, né? É um corpo estranho, onde ele está, né? Você me lembrou agora de umas festas de família aí, uma ex-mulher, e que eu me lembro que o pessoal estava na festa, eles estavam todos na maior curtição da festa, e papo para cá, para lá, e é uma coisa até bonita de ver, né? Mas eu não conseguia, como se eu fosse óleo numa coisa de água, não mistura. Eu achava que eu era o problema. Eu falei, eu sou o problema, né? Porque se todo mundo está festejando com 1000 conversinhas que meu pai chamava de abobrinha, não sei se você lembra disso, eu não conseguia. Aí um grupinho vai ficar falando de futebol e sabe, piadinhas assim. Então eu não conseguia. Me lembrei agora disso. Faz já muitos anos, mas me lembrei dessa história que não juntava. Né? No ambiente de trabalho também. Quando também era tem. empregado, Paulo. Não, é verdade, acontece em ambiente de trabalho. Então, mesmo como você falou, dentro da família, né? Quando você se converte verdadeiramente, você nasce de novo, dependendo como são, né? Dentro da família você se torna um bicho estranho, né? Sofre rejeição por uma série de motivos. Não que você se torne não é nem pelo que você fala, mas a presença do Espírito Santo incomoda aqueles que não são, né, cristãos verdadeiros. Tem essa situação, né? O que é legal, pessoal, do que a nossa conversa, por enquanto está polarizada aí o Adilson, e todo mundo pode falar, deve falar, só falar, porque não precisa nem levantar a mãozinha. É que vocês procurem, né, ter o coração bem solto, né, vou dizer assim, para ver se essa conversa pode atingir vocês em alguma uma questão, alguma dúvida, né, e se sentir nesse diálogo de tal forma a se aventurar, a falar alguma coisa, porque aqui o cristão ele não quer excluir, ele quer incluir. Mas ele sabe que ele está à margem, vamos dizer assim. O Espírito Santo meio que coloca ele à margem, como a Adilson falou. Então, se a gente tocar o coração, se essa conversa, a live, toca o seu coração, se manifesta, porque, de repente, é uma oportunidade que o Espírito Santo tem para estar entrando no teu coração. Você já não entrou, lógico, né? Então, se manifeste aí. Eu não vou ficar pressionando, não, porque aqui não é o caso de pressionar. Mas eu vou pegar a segunda frase do Adilson aqui, e só levantar a mãozinha aí que eu paro para ouvir. Mas a segunda frase dele era assim: a preocupação com a imagem e não com a mente é a característica de quem se converteu. Não se converteu. Não se converteu, obrigado pela correção. Não se converteu, não nasceu de novo. Então, eu vou ler de novo. A preocupação com a imagem e não com a mente é característica de quem não se converteu, de quem não nasceu de novo. E aí, seu comentário, Adilson? Não, A frase está... É tudo isso que a gente está falando, né? Até o que o pastor estava falando aí na pregação dele, né? Da preocupação excessiva das pessoas com a aparência, com, sabe, com... O estereótipo. Exatamente, uma imagem, né? E não com aquilo que verdadeiramente ela é ou pode se tornar, né?
Exato. Então, é uma característica de quem não é convertido, né? Quem não se converteu, quem Isso. não nasceu de novo. Porque aí muda, né, a importância das coisas. O interior fica valendo mais do que o exterior. E é Isso. interessante que quando o teu interior muda, o seu exterior também. É Impressionante. Ô, pessoal, consequência. Fala, Carlos. um entendimento e um exemplo muito forte disso é, por exemplo, uma mulher, né, que se passa horas, não generalizando, falando todas, mas passa horas na frente de um espelho e tal, também como homens também. Hoje em dia aí a maioria dos homens está extremamente vaidoso. Passa 2 horas se produzindo e não pensa 2 segundos o que sai pela boca. E eu te diria, Fala à toa. e eu diria, não pensa 2 minutos no que é ser cristão, né? Ele não tem tempo para ler uma página, um versículo da Bíblia, e hoje na internet, aí no celular tem um monte de coisa. Ele não tem o menor esforço para isso e gasta 2 horas depois falar que não tem tempo. É uma hipocrisia danada, é isso mesmo. Mas com a história da imagem da mente, eu quero lembrar aquela palavra, né, que é bom para a gente memorizar, que o cristão, ele sabe que todo dia ele vai ter uma transformação. Se ele passa um dia sem transformação, é aquele termo, né? Tenho fome de Deus, eu tenho fome de Cristo. Quer dizer, eu preciso comer o pão nosso de cada dia, né? Eu preciso que a minha mente se transforme de hoje para amanhã, eu preciso disso, que é a metanoia. Passa a ser é como se fosse uma fome mesmo, só que é uma fome espiritual. E tem necessidade que ele entre para a gente errar menos, porque a gente sabe que vai errar, a gente sabe que vai fazer bobagem, né? E como cristão, eu não posso chegar e apontar o dedo para o outro, porque acho que se o cristão, como começa a amadurecer, ele apontar o erro do outro, acho que o dedo dele cai, só para eles entenderem, para tentar atingir o coração de alguns aí, no processo de santificação. Não estamos falando mais do novo nascimento, estamos falando que o novo nascido, vamos dizer assim, ele está preocupado com a mente dele mudar. Então, quando a gente não vê que a mente está mudando, é porque ou a gente não nasceu de novo, ou porque a gente está apostatando, porque é um desejo, não é, Adilson? A mudança, né? Porque você fala sempre metanoia, é exatamente isso. É mudar a mente. Aquilo que era importante para você já não é mais importante, né? Algo se torna mais importante que exatamente, né, você viver dentro do padrão de Deus, segundo aquilo que a palavra te mostra, te ensina e que o Espírito Santo imprime no teu coração, né? Então, essa é a mudança. Não é mais a imagem, a pessoa, né? A aparência exterior, mas sim aquilo que você é por dentro. É o homem espiritual. E como você já falou, só para repetir mesmo, é que quando por dentro você cresce, isso atinge o exterior, é diferente, né? Não que você vai ficar na frente do espelho para ficar mais bonito, mas talvez você fique mais bonito porque o interior te faz mais bonito. Não, mas é verdade. Tem um texto lá em... Porque quando você se converte e Cristo habita em você, a alegria do Senhor vem para a tua vida, né? Você muda até o teu humor. E lá em Provérbios fala assim que o coração alegre aformoseia o rosto. Quer dizer, o coração alegre, um coração leve, né, que tem Cristo, que age segundo o padrão da palavra, deixa você até mais bonito. É isso mesmo. Né? Está escrito isso aí, né? É isso. O coração alegre aformoseia o rosto. E eu posso então, ter... Desculpa, fala. Os caminhos. Não, pode falar. Mauro, só um minuto. Vou me ausentar um minutinho, pessoal. Tem um compromissinho rápido que apareceu. Já volto. Hoje, com essa história de câmera, né? A gente se olha, eu principalmente, né?
do jeito que eu me coloco sempre, eu me olho muito agora. Eu nunca fui de me olhar para o espelho, o máximo que eu faço é dar uma ajeitada no cabelo, né? E às vezes eu vejo que eu tenho que cortar a barba, porque é um jeito que eu quero deixar ela curtinha, é que eu olho no espelho. Eu não fico lá passando, sei lá, maquiagem, ou pó de arroz, sei lá, o que seja, né? Mas agora com essa história da internet, de ficar aqui na frente, eu fico me olhando, né? E aí eu consigo ver uma coisa que eu não via antes de mim, né? Que tem a ver com essa história aqui, essa história não, esse comentário, que eu fico muito mais feliz agora me vendo do que antes. Antes eu nem procurava me ver. Então é muito interessante isso daí que você falou. Mas é verdade, é isso que acontece. A mudança, existe uma mudança, né, total do interior, né? Até uma mudança de olhos mesmo. A presença de Cristo e do Espírito Santo dentro da pessoa. Faz diferença. E eu acho que o ímpio, ele se incomoda, porque ele não entende isso, só fica incomodado, ele fica, talvez, possa vir ficar irado, com raiva, mas, em princípio, a gente incomoda. E a gente também se incomoda com o ímpio, né? Não no sentido de querer se afastar dele, mas no sentido, eu, por exemplo, tenho uma loucura, Deus, me conta isso, eu tenho uma loucura de salvar pessoas, mas eu sei que não sou eu que vou salvar, mas é aí que eu dou muito de faca, é o Espírito Santo, mas parece que aí que o inimigo me pega, porque a hora que eu quero... Pode falar. Não, ouve a mensagem de hoje de manhã. Vou ouvir. Já foi para o nosso canal YouTube ou ainda não? Acho que não, né? Não sei, tá? Acho que ainda não. Por isso que esse sistema novo aí a gente vai direto, entendeu? Vai gastar menos horas de trabalho no caminho e sai direto lá e pronto, né? Mas se Deus quiser, mais uma semana ou duas. Mas eu queria destacar essa questão de como o ímpio, né? Ele acaba... Ele tem uma coisa disso que eu queria trocar ideias com você, que é o seguinte: eu percebo às vezes que as pessoas comentam, né, assim comigo: poxa, mas você não é cristão? Tipo assim, olha, já que você é cristão, você não pode ter feito isso. Quer dizer, parece que quando você se diz, você que é pastor, acho que você chega para uma pessoa e fala: eu sou pastor, então você não pode errar. Então, mas se você é pastor, se você é cristão, se você fala de Deus assim, então você não pode errar. É como que se só porque falou que é cristão, não pode errar. Olha, o cristão tem certeza que ele vai errar e vai pecar. O que ele não pode é deixar de ter consciência do pecado que ele fez. É isso, Adilson? Exato, e confessar a Deus, né? O pecado, se arrepender do pecado e confessar a Deus, né? E mudar, né? Deixar de praticar aquilo que está fazendo ou estava fazendo. Mas por isso que eu digo que o cristão não é mais um pecador, ele peca. Isso. Mas não é um pecador como ele era antes da conversão, né? Porque o pecado era comum na vida dele. Hoje em dia, todos nós pecamos, ou por pensamento, por atitude, por palavra. Você está, como fala assim, suscetível a pecar. Mas, da mesma maneira que você faz, é interessante como o Espírito Santo já te dá uma cutucada e fala: olha, você pisou na bola aqui, ó. Então, o que você faz? Volta, se arrepende e confessa o teu pecado, né? E como Jesus disse lá, né? Vai e não peques mais, né? É porque o dia a dia, Deus colocou o filho dele, não só o filho unigênito, mas nós que nascemos de novo, ele colocou no mundo que jaz no maligno. Então, é lógico que nós seremos uma ovelha desgarrada, a gente não está entrando nessa... É estranho, né? É uma ovelha estranha. Então, as pessoas olham para você, né? E quando você se coloca como essa ovelha estranha, ou seja, um cristão verdadeiro,
aí quer que você não faça nada que ele ache que é pecado. Mas ele é um pecador contumaz e nem percebe que está sendo. Porque é espiritual. Então, exato. A gente se torna alvo da observação, né? As pessoas observam o seu comportamento exatamente no sentido assim de crítica mesmo, né? De poder criticar. E uma coisa que você falou antes, né? Ah, mas você fazia isso, fazia aquilo. De fato, eu fazia até o momento que eu me converti. A partir do momento que eu me converti, eu me tornei uma nova criatura. Todo aquele meu passado não tem mais peso na minha vida. Eu sou uma nova criatura. Agora, né, eu tenho essa nova vida perante Deus. E tenho que me conduzir dentro desse padrão bíblico, né, da palavra, dirigido pelo Espírito Santo, sujeito, né, a pecar, como a própria palavra prevê isso, mas nós temos em Cristo Jesus, né, o nosso advogado, e quando nós confessamos o nosso pecado e arrependemos, nós somos perdoados. Como o Pai Nosso fala. Que é o importante. Né? Como o Pai Nosso fala. Sim, a oração. Exatamente. Exato. É a oração perfeita. A oração do Pai Nosso é a oração perfeita. Perfeita. Tudo que nós precisamos está naqueles poucos versos, né? É impressionante. Que estão na Bíblia. Né? É impressionante. Ela é perfeita. Né? Eu acho que tanto que é a oração que Jesus ensinou, né? Que é algo mais perfeito. Pois é. E ela parece que acho que talvez seja um outro teste interessante, porque eu me lembro que alguma época atrás que eu orava, né, sozinho e o Pai Nosso, e eu percebia que a minha respiração ela dava uma mudança, dava uma coisa, e eu comecei a perceber, peraí, cada vez que eu começo a orar, parece que dá uma golfada diferente de ar, né? Uma coisa diferente. Eu comecei a associar. Hoje eu já não sinto isso, eu sinto a emoção do sentimento da oração, mas não tem esse, né? Parece que é uma evolução, né? Passei por um momento. Mas com relação a essa santificação, quando você falou que ao nascer de novo eu não sou mais aquele homem, eu vou te dizer mais. Eu acho que, por exemplo, o homem que eu fui ontem, literalmente ontem, né? Imaginando que eu consegui crescer um pouquinho mais de Cristo em mim, tem coisa que eu fiz ontem, semana passada, para não dizer ontem, né? Mas não está distante, e que eu já não faço mais hoje. Sim. Houve uma transformação. É isso? Verdade. E é muito bom para quem nos ouve, né? Olhar para dentro de si com essas características aí, porque o novo nascimento você mesmo testifica com o Espírito Santo. Você não precisa provar para ninguém. Você sabe, a fonte tua é a melhor que você pode ter. Então você não precisa chegar para outro. Não, eu sou isso, eu não sou aquilo. Não. Você sabe que é e pronto. Porque você o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, né? Isso. Que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica o nosso espírito, né? E ele dá ele testifica de tal forma que você não tem necessidade de comprovar nada, de provar nada, porque você sente. Até muda, né, Adilson? Eu sinto pelo menos que eu me sinto mais responsável pelos meus atos no sentido de pregar o evangelho. Parece que eu fico mais responsável. No entanto, que todo esse trabalho que a gente tem feito, que agora a gente põe o nome Academia Dynamis, né, de Engenharia Geotécnica, na verdade, eu quero dizer para vocês, para todo mundo, que essa é uma ordem de Deus para mim. Eu adoraria, se eu pensasse canalmente, falar, não, peraí, eu vou ficar na boa, porque para que isso? Né? E o fito é para testificar a minha vida. Porque aí é um comando, né, Mauro?
e de pregar o evangelho a toda criatura, cada um com aquilo, a aptidão que tem, né? E com aquilo que está disponível. Às vezes, a disponibilidade de uma pessoa é só o seu modo de viver, a maneira como que ele conversa. Esse é um testemunho. Outros usam de outros testemunhos, né? Como a pregação, o ensino, a ir para as ruas, né? Não tem Pregar a padrão. palavra. Não tem padrão, né? Não tem, não tem. Por isso que a palavra fala, né? Porque nós somos libertos, né? Andar no Espírito, né? Na liberdade com que o Espírito nos liberta. E essa liberdade de pregação é tremenda, né? E surte efeito. Pode parecer que não, mas surte efeito. Né? Eu fico me cobrando muito ainda, né? Acho que é porque ainda não amadureci o suficiente, mas eu fico cobrando muito porque aquela ansiedade ainda que paira em mim, aquilo que eu chamo de dar murro em ponta de faca, eu imagino uma faca, eu tinha uma faca de ponta, e eu fico me imaginando batendo na faca de ponta para eu parar com isso, né? Quer dizer, para mim é um processo que eu estou passando no sentido de se santificar e entender que eu tenho que falar de uma forma que todo mundo comenta, né? Eu me lembrei recentemente, inclusive, foi meu irmão, meu filho e minha mãe diziam, primeiro minha mãe, evidentemente, depois meu filho, depois meu irmão. Olha, você fala as coisas, mas do jeito que você fala. Minha mãe falava bem isso, mas do jeito que você fala, então afugenta. Bom, aí eu primeiro achava que eu estava muito fora, mas na verdade é que eu não consegui me santificar a ponto de falar de uma forma que talvez as pessoas gostassem de me ouvir, né? E talvez não, talvez Deus queira que eu fale meio na pancada, não sei. Eu ainda estou verificando isso. Agora, o que eu aconselho para as pessoas, né, que convivem comigo, olha o lado bom de mim. Então, se eu estou falando de uma forma perversa, olha, tenha compaixão de mim. E olha para o lado do conteúdo, não da perversidade. Fala disso. Exatamente, mas a gente não deve não se preocupar com a forma, porque o Espírito Santo dirige a forma. Né? Quando você se entrega, ele que vai orientar, fazer, dar a ênfase e a veemência necessária. Né? Então, isso que é importante. Né? O importante é testemunhar com a vida, com a palavra, e a diferença que Cristo faz ou fez, né, na nossa vida, para que as pessoas vejam, né, o que mudou, como mudou. Mas o engraçado, né, Adilson, essa é a parada legal, né? É o testemunho para o outro ver o que mudou, né? E essa história da Academia Dynamis que a gente está fazendo aqui, e a gente fazer a oração da manhã, estudo bíblico, o curso num formato que não tem nada a ver Exatamente. Eu vejo tudo, viu, Mauro? Eu não me preocupo com quem vai ouvir, se vai dar fruto já ou não. Né? A gente tem que pensar no termos de semear a palavra. Né? A história, a parábola do semeador que Jesus contou é exatamente isso. O semeador semeou. Agora, aonde ela vai frutificar vai depender do coração que recebe, né? Da terra que recebe. Mas aí que está, Deus. Então, eu não... Desculpa te cortar, mas é para testemunhar. Eu sinto que eu ainda preciso amadurecer aí, entendeu? Para não ficar muito ansioso com que eu joguei a semente e a semente não deu, entendeu? Mas continua. Não, então, a Bíblia fala, né? Andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é inerente ao ser humano, mas Jesus mesmo fala, né? Para a gente não andar ansioso. A ansiedade faz parte, mas não deixá-la tomar conta da nossa vida é o mais importante. Isso. E eu entendo isso, né? Que logo assim que eu tive mesmo esse impacto do novo nascimento, eu também queria que todo mundo ouvisse, todo mundo
participasse e, sabe, ter a mesma revelação que eu estava tendo através do Espírito Santo em todas as coisas. E, sabe, não deu fruto de cara, né? Mas, quando, a partir do momento que eu entendi que não sou eu que faço, né? Que eu prego, eu falo, eu planto a semente, como a palavra diz também, lança o teu pão às águas, né? É o que ele fazia. Os frutos, né? Alguém vai colher depois, talvez. Algum outro vai pregar, vai reforçar aquilo que já havia sido dito, né? Por mim, e a pessoa vai nascer de novo, vai se converter, vai ter uma vida diferente, né? E aí, Adilson, e aí que eu acho, né, que eu estou tentando fazer, né, que a gente está chamando de marketing interno no grupo Nosso Trabalho, e aqui é um pouco do início desse semear, né, as lives, enfim, todos esses eventos, né, e agora eu pedi para compartilhar e entenderem quem está compartilhando é a palavra de Deus num formato inusitado, e também para todo mundo ficar de olho para a gente não derrapar, né? Falar uma coisa errada, um texto errado, enfim, como você sempre faz comigo. E hoje, ontem eu escrevi até isso, que todo mundo deve procurar você aí para até me fiscalizar, né? Espiritualmente falando, né? Fiscalizar no sentido de, poxa, ele não está seguindo a Bíblia, não está. E a live tem esse objetivo, né? De a gente estar entrando em comunhão, falando em Cristo e vendo o que pode. Um outro irmão tá fugindo um pouco daquele comportamento. Não sei se é bem isso, mas enfim, não está testemunhando adequadamente, sei lá. E a Academia Dynamis, a gente começou faz nem um mês, começou em termos de internet, né? E ainda tem muito o que fazer, né? E eu percebo que todos os eventos que acontecem no dia a dia, eles são obra do inimigo para não deixar eu começar a trabalhar. Eu estou 6 meses com todo o esquema montado aqui para começar gravações e pôr para fora essa inspiração. E eu percebo que o inimigo causa um monte, ele parece que todo mundo acordou, já começa o tiroteio para tentar não fazer o que eu tenho que fazer. É impressionante. Todo dia é um evento para tentar desistir. É muito incrível isso. Mas eu sei que é o inimigo me atacando. Eu tenho essa consciência. Isso o Espírito Santo diz para você o que é o que não é, né? Muitas vezes também são coisas que acontecem para que as situações amadureçam melhor, né? Se encaixem melhor para entrarem, como dizer assim, bem lubrificados para trabalhar de acordo, fazer, não ter chabu quando estiver sendo divulgado, né? Tudo a gente tem que levar em consideração, né? E eu lembrei... Mas o Espírito Santo é que vai te dizer se você está sendo atacado ou não. Não vai ser o ser humano, vai ser o Espírito Santo para cada um de nós, né? Exato. E eu lembrei agora uma coisa, e é bom para todo mundo ouvir, né? A Bíblia fala que Deus ele sabe presta atenção, imagina isso, uma folha que cai de uma árvore, ele sabe. Não é isso, Deus? Tem um lugar lá que fala isso, né? Exato. Agora, imagine os senhores, como é importante imaginar um ser, que é o nosso Deus, nosso Pai Celestial, que ele saiba uma folha que cai de uma árvore. Olha, se ele sabe uma folha que cai de uma árvore, imagina o que tem de floresta nesse planeta.
No planeta não, nesse planeta. Agora, será que ele não sabe, que ele, também em outro momento ele fala que ele sabe o fio de cabelo que cai da nossa cabeça, de todos nós, não é isso? Exatamente, é exatamente isso. Então, agora, meus queridos que estão nos ouvindo, ou ao vivo e gravados, imagina essa situação. Um fio de cabelo de qualquer criatura, de qualquer ser humano, e uma folha de qualquer árvore desse planeta. Hora que se você pensar nisso, você vai ver o quanto você é ínfimo, primeiro. Primeira coisa a observar, a humildade. Como você é ínfimo. Agora, se ele sabe da folha e do fio de cabelo, imagina do teu coração. Na verdade, o coração é uma referência, mas é o teu interior. Quer dizer, se eu estiver aqui falando uma coisa que não condiz com o que realmente o Espírito Santo está me falando, ele está sabendo. Então, eu alerto isso, porque, como você falou há pouco, né, o politicamente correto, para Deus isso é uma afronta. É achar que ele é tonto. É. Não é? É impressionante. Eu hoje, para falar aquela história de mentirinha branca, não, mentira branca, né? Tem outros termos aí, mentirinha, não queria falar a verdade, só é mentirinha. Se eu falasse, o outro vai ficar bravo. Você acha que Deus, o que ele acha desse tipo de pensamento? Você acha que ele não está ouvindo? Não está vendo? Você acha que ele vai se agradar com isso? Não vai. E cada um consegue perceber isso, e vai perceber mais quando amadurecer espiritualmente, porque eu sinto isso toda hora. E eu fico envergonhado. Eu vivo envergonhado. Bom, vamos tentar mudar um pouco o agito aqui. Aí a terceira está escrito: o exercício da piedade, está entre aspas, é natural ao nascido de novo. O que você comentaria disso? Um exemplo? Ah, Deus caiu. Mas então eu vou falando aqui enquanto ele volta. Alguém quer comentar essa frase? O exercício da piedade é natural ao nascido de novo. O nascido de novo, ele é impelido pelo Espírito Santo. É lógico, quando ele é nenê, ele tem menos discernimento. Mas à medida que vai aumentando o discernimento dele, ai se ele não tiver piedade, ai se ele não tiver paciência, ai se ele não tiver tolerância, ai dele se ele não falar a verdade, ai dele se ele não tiver misericórdia pelo outro e por ele mesmo. Piedade de todos nós, porque nós pecamos. Então, nascido de novo, ele tem um Espírito Santo pegando ele em cada segundo, e ele não consegue, muito pelo contrário, ele quer mais Cristo ainda, para ter mais consciência, fica ávido por isso, que é um processo de desenvolvimento. Bom, como a Adilson está aí, e vocês talvez não queiram comentar nada, eu vou pegar o 4 aqui. Julgar quem nasceu ou não nasceu de novo é temerário. Eu também acho. Não tem que avaliar, nem discutir, porque você testifica com o Espírito Santo e pronto, tá bom. Agora, vem uma parte muito mais importante, que essa, independente de nasceu, é essa que é importante. Olha lá. Vida devocional é 24 horas. Não é a forma, mas é a essência. Essa frase é difícil entender. É 24 horas.
Por isso que na Bíblia ele fala, meu pai trabalha 24 horas e eu também. Porque nós temos 24 horas, Deus, através do Espírito Santo dentro de nós, e eu tenho que 24 horas estar escutando ele e obedecendo. Então não adianta discutir se nasceu ou não nasceu, está mais ou menos maduro. Adianta você entender essa frase, que olha, Deus, se eu nasci de novo, então tá bom. Se o cara discordar, discorde, fica à vontade. Mas eu estou tendo uma vida devocional 24 horas com Deus. O Carlos há pouco falou aí da vaidade de ficar se arrumando e tal, na frente do espelho. É lógico que eu posso ir na frente do espelho e ficar pensando em Deus e me arrumando, porque é espiritual. Agora, a pessoa com ela mesmo tem que ver se ela está ligada, a motivação dela é Deus dentro dela e ela então está aparando a barba, sei lá, no meu caso, ou não. Eu estou fazendo isso para conquistar uma mulher, ou para ser exibido, não sei. Mas presta atenção, significa que quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos com a família, quando nós estamos andando, dirigindo, almoçando, indo no toalete, é 24 horas, senhor. De novo, se Deus vê cada fio de cabelo cai de todo ser humano, uma folha de árvore, de todas as árvores que existem no planeta, você tem que entender que vida devocional é 24 horas. Porque ele também está dentro de você e ele está te guiando. O Espírito Santo é guia. Então, por exemplo, eu levantei a mão, eu tenho que entender que é porque ele mandou levantar. Se eu der um tom mais alto, é porque ele mandou dar. Não quer dizer que eu vou escutar tudo perfeitamente. Ok, Cleito? O Adilson caiu mesmo. Mas vocês estão entendendo? Então, é muito importante essa história das 24 horas. Então, a circunstância do dia a dia, nossa, é toda a circunstância, presta atenção, todas as circunstâncias do dia a dia, elas são o inimigo querendo te arrebentar, a todos nós. Ele quer te arrebentar, ele quer que você desvie de Deus, ele quer que você não tenha 24 horas de devoção a Deus, por isso que ele faz muito cristão só pensar em Deus uma vez por semana indo na igreja de domingo. E faz aquilo religiosamente, só que não tem nenhum agrado de Deus, ou muito pouco, não sei, depende do coração. Agora, entenda, é 24 horas. Então, quando aparece uma circunstância ruim para mim, se eu não entender que Deus está no controle e que o Espírito Santo vai dizer o que eu vou fazer, e eu fizer o que eu fizer da minha cabeça, eu estou pecando. Eu acho que talvez esse seria o ponto crucial da nossa vida. Porque tudo que vai acontecer durante o dia é para a gente se desviar de ter comunhão com o Espírito Santo. Mal, Oi? falar isso também é ficar falando e observando e dizendo sobre as pessoas que só vão à igreja no domingo e tudo mais. Não é julgar essas pessoas também? Não, Parceiro, não. Julgar? É. Não estou julgando. Não há julgamento. Eu estou advertindo. Você que vai todo domingo na igreja, toma cuidado, que você tem que ir 24 horas para a igreja. Porque a igreja é Cristo dentro de você. Eu estou advertindo, não estou julgando.
Mas eu te agradeço ter falado, porque assim, muitas pessoas vão entender exatamente o que você está entendendo, que eu estou julgando. Cristo falou para não julgar nada, mas o Cristo falou para advertir. Olha, fala lá para sua vovó que ela vai toda hora na igreja, fala para ela que ela não precisa ir toda hora na igreja. Toda hora não, todo domingo. Mas ela precisa ficar comigo todo dia, 24 horas. É isso que eu estou querendo dizer. Outro dia eu falei que essas igrejas cheias de gente é perigoso. Aí já entendeu o contrário, que eu estou criticando. Eu não estou criticando, eu estou advertindo. Agora, se você acha que crítica é diversão, advertir é uma crítica, então eu estou criticando. Mas a crítica, então, é construtiva. Olha, cara, você vai na igreja, legal, a igreja tem 100 pessoas, 200 pessoas, beleza. Agora, olha o seu coração. Olha o seu coração, depois que você sair da igreja, se você continua com Cristo. Você não precisa ir numa edificação para ter Cristo. Está escrito aí, ó, o Adilson escreveu para nós. Ó. Vida devocional é 24 horas. E ainda eu falei assim, Jesus Cristo falou que ele trabalha 24 horas e que o pai dele também, ou o pai dele trabalha 24 horas, ele também. O que eu estou advertindo é o religioso não ser religioso, mas ter uma vida espiritual. Vida espiritual é 24 horas. Entendeu, Cleiton? O meu sentimento? Eu entendi. É uma crítica. Claro que não é só porque a pessoa vai à igreja todo domingo que... Eu estou falando assim, o que as pessoas podem entender, né? Para que não saia com a palavra desviada. Que as pessoas podem ir todos os domingos na igreja, Lógico. e ela pode ter a vida devocional dela 24 horas. Tá? Pode não, deve. Pode deve. Porque é isso que você falou. Em outras palavras, ela deve todo domingo, nem está falando para não ir. Ela também pode ir numa igreja lotada, ninguém está falando para não ir. Ela também pode cantar, sambar, sei lá o que vai ter na igreja, não tem problema nenhum. O problema é o seguinte, isso é uma vida religiosa ou é uma vida espiritual? A vida espiritual é 24 horas, não é só 1 ou 2 horas na igreja. Na igreja é edificação. É isso que eu quero dizer, advertir. Não é nenhuma crítica. E se quiser pôr crítica, é uma crítica construtiva, no sentido de advertir como Cristo advertiu. Entendeu, Cleiton? Não tenho nada aí contra a igreja. Eu só estou advertindo. Porque o problema é que o religioso, ele pode não ter uma vida espiritual. Você pode ver no texto que eu escrevi junto com a Adilson, que ele me ajudou a corrigir o que eu tinha escrito inicialmente, ele me deu uma luz lá, porque do jeito que eu estava falando da igreja, o inimigo acaba desviando o que eu estou querendo dizer. Mas se a pessoa que estava desviada, estava achando que eu estou falando errado, a exemplo de você agora, é só ela falar e eu me manifesto. Mauro, vou ter que sair, porque já são 8h10, tem que fazer a janta aqui. Ela sabe que está numa live. Não precisa fazer isso. Mas, enfim, ok, Cleiton? Ok. E eu acho que é isso que é necessário. Veja bem uma coisa, não é uma vida devocional 24 horas. Se você tem Cristo, beleza? Então, pergunto, se identifique com o que eu tenho de Cristo, que é o mesmo Cristo, espiritualmente que tem em você, tem em mim. A hora que você se identificar, se o meu Cristo é pequenininho, o seu é enorme, se identifique com o pequenininho. Se eu der mancada porque eu saí de Cristo, abra a boca, me ouça com amor e fale com amor sobre isso daí. Mas não seja leviano. Porque aí vem os achômetros, não tem que achar, tem que ter certeza que é o Espírito Santo que está falando. Ok?
Senhores, acho que o tempo já deu, é isso? Eu perdi um... Então, meus queridos, como todo mundo tem os afazeres, né? Apesar que nós estamos fazendo a coisa melhor que fizemos o dia todo e talvez a semana toda, que é ficar falando de Cristo, né? Eu agradeço a todos, eu desejo que os senhores compartilhem esse projeto da academia, as nossas lives, os nossos cursos. Queremos ampliar as lives, vamos mudar um pouco o processo, usar um outro sistema nos próximos dias para ficar melhor. Pretendo começar a fazer desse jeito, falando com a Dilson, e a gente ter uma coisa mais produtiva do que só eu falando. E sempre eu vou procurar dar um tema, né? Como a gente tem um tema aí hoje, e vamos continuar um pouco até ter a nova versão com a Dilson, e quero que todos nos ajudem, porque, na verdade, a Academia Ali não está pregando o Evangelho e quer que todo mundo ajude. Todo mundo pode ajudar. Todo mundo pode participar da academia, de uma forma ou de outra, e poder dar glória a Deus. Tá bom? Uma boa noite a todos, bom descanso, muito obrigado e bom descanso, já falei. Uma boa noite. Beijo no coração para vocês, então. Boa noite, gente. Boa noite, Darlene. Boa noite.